Olá, bom dia para o pessoal do sexto ano A, boa tarde pessoal do sexto ano B. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, mas não tão à vontade. Vamos agora iniciar a videoaula de língua portuguesa e eu quero que você pegue na página 19 do seu livro, na unidade 3, Representatividade Importa. Unidade 3, Representatividade Importa, página 19, por favor. Pegue também o seu caderno de gramática, tá bom? Pegue aí o seu caderno de português e o livro também na página 19. Bom, depois de pego aí o livro e o caderno, eu vou começar aqui fazendo uma pequena introdução sobre o que vai ser explicado na aula de hoje. Bom, nós iremos falar sobre isso aqui, ó, sobre este assunto aqui chamado pronomes. Professor, o que é um pronome? Você sabe o que é um pronome? E aí? Sim ou não? Pronome, gente, é tudo isso aqui, ó. Vou até destacar aqui, eu quero que você, quando eu acabar de falar, você pausa e você copia no seu caderno, tá bom? Pronomes são palavras que representam, retomam ou acompanham um substantivo. Ou seja, gente, de- ou seja, os pronomes são palavras que acompanham substantivos. E aí, eu quero que você saiba que os pronomes, eles podem não só acompanhar, como o livro acabou de falar aqui, eles podem representar, podem retomar e podem acompanhar um substantivo. Indicando aqui, ó, isso aqui é muito importante também você saber, eu até quero que você coloque no seu caderno, indicando a pessoa do discurso a que se refere. Ou seja, sempre vai ter uma pessoa envolvida dentro do conteúdo de pronomes, né? Então sempre vai ter uma pessoa do discurso se referindo a alguma coisa. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero que vocês saibam que é, os pronomes, eles não só acompanham, como também substituem os substantivos, de forma direta ou de forma indireta. Tudo bem? Ó, vou pular aqui, aí eu quero que você escreva aquilo que eu pedi, né? Lá em cima, sobre pronomes. Agora aqui, ó. Pronomes substantivos e pronomes adjetivos. É algo muito legal de você aprender, tá? Porque você tem que saber qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro. Então vamos lá. Então, pronome substantivo, qual é a diferença? O pronome substantivo, gente, é aquele que retoma ou representa ou retoma um substantivo. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Professor, eu ainda não consegui entender. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, aqui em cima, para você colocar aí também no seu caderno, tipo um resuminho, tá bom? Então, tem aí pronome substantivo e tem também o pronome, tá? Adjetivo. A diferença de um para outro é que o pronome substantivo, ele, o quê? Ele substitui. Substitui um substantivo. Ele substitui, ele fica no lugar de um substantivo. Belezinha? Então, por isso que ele é chamado de pronome substantivo. E o pronome substantivo, aliás, pronome adjetivo, é aquele pronome que simplesmente acompanha um substantivo. Ou seja, vai estar pertinho de um substantivo. Aí eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo, a menina caiu no chão. Coloca aí no seu caderno, tá bom? Ó, a menina caiu no chão. Ó, nós temos aqui, ó, o menina, que é um substantivo, beleza? Mas ó, eu vou colocar aqui um pronome.
A menina caiu no chão. Vou colocar aqui o esta. Esta menina caiu no chão, que é um pronome. Beleza? Aí, ó, quando eu tenho aqui esse pronome, o esta, o pronome esta está acompanhando o substantivo menina. Então, se ele está simplesmente, ó, do ladinho do substantivo, só reduzir um pouquinho aqui, aí. Se ele está aqui do ladinho de um substantivo, meninas, então nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Um pronome adjetivo. Porque o pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. E aqui o esta está acompanhando o substantivo menina. Então aqui eu tenho um pronome adjetivo. Agora, se eu, no lugar deste menina, coloco um pronome, por exemplo, ela caiu no chão, aqui nesse caso eu teria o ela, que é um pronome, e não está acompanhando, ó, como você pode ver que não está acompanhando nada, ó, não está acompanhando nada. Mas, nesse caso aqui, ele está substituindo. Então, coloca aí, substituindo o substantivo, aliás, o substantivo menina, lá da primeira frase. Da primeira frase. Então, se ele está substituindo, então eu tenho aqui não um pronome adjetivo, eu tenho aqui um pronome substantivo. Por quê? Porque ele é tão parecido. Aqui eu esqueci de colocar o. Porque ele é tão aparecido, o pronome substantivo, que ele vem no lugar do próprio substantivo. Beleza? Então, aqui nós temos aqui a principal diferença de um pronome substantivo de um pronome adjetivo. O pronome substantivo, ele substitui um substantivo. E o pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. Nós temos aqui o ela, aliás, o esta, que está acompanhando o substantivo menina. Então, nesse caso, o esta é um pronome adjetivo, porque ele acompanha um substantivo. Agora, aqui, nós temos o ela, que está substituindo o menina. Quem caiu no chão? Essa menina. Mas aqui eu não coloquei essa menina, eu coloquei somente o ela. Ela caiu no chão. Então, aqui, o ela será um pronome substantivo, porque ele não acompanha e simplesmente substitui. Beleza? Então, ó, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo para copiar esse conteúdo no seu caderno, pode pausar, tá bom? Aí você copia esse quadradinho aqui rosa no seu caderno, tá bom? Porque isso aqui não só cai na prova, como despenca na sua prova e você tem que saber. Beleza? Eu vou dar continuidade agora aqui ao conteúdo, vou apagar, mas você pode pausar e aí daqui a pouquinho você continua a sua videoaula, tá bom? Vai lá, pode pausar. Bom, creio que você já deve ter... cadê? Você já deve ter já copiado, né? Então agora você vai prosseguir aqui com o conteúdo na tela, tá bom? Agora, ó, depois de você saber o que é um pronome, que um pronome ele representa, retoma, acompanha um substantivo, de você já saber a diferença de um pronome substantivo de um pronome adjetivo, você vai saber isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Você tem que saber quais são as pessoas do discurso. Tudo bem? Na língua portuguesa, nós temos aí a primeira pessoa. Deixa eu até grifar aqui. Não vou grifar, não. Eu vou. Aí, calma, deixa eu mudar a cor aqui. Calma, verde.
Ó, nós temos a primeira pessoa, nós temos a segunda pessoa e nós temos a terceira pessoa. Estas são as pessoas do discurso que eu falei agora há pouco. E ó, detalhe. Primeira pessoa. O que é, professor? Qual é a primeira pessoa dos pronomes? Pessoais, ó. Pronomes pessoais. Qual que é a primeira pessoa? Deixa eu mudar aqui de cor. É aquela que fala ou escreve. Então aqui, ó, o livro já dá aqui alguns exemplos para você. Eu tenho o eu, me, mim, comigo, nós, nos, conosco, a gente. Então aqui, ó, nós temos aqui as pessoas do discurso, da primeira pessoa, que é aquela que fala ou escreve. Eu, me, mim, comigo, nós, nos, conosco, a gente. E nós também teremos aqui a segunda pessoa. Sir, como a segunda pessoa? A primeira pessoa era aquela que falava ou escrevia. Aqui, aliás, aqui a pessoa do discurso da segunda pessoa é aquela a quem se fala ou a quem se escreve. Ou seja, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou escrevendo. Eu estou aqui me referindo a uma pessoa que fala ou a uma pessoa que está escrevendo. E aí o livro já dá aqui alguns exemplos para vocês de pronomes pessoais na segunda pessoa. Tu, te, ti, contigo, vos, aliás, vós, vos, convosco, você ou vocês. Então vamos lá. Repetindo. Tu, te, ti, contigo, vós, por causa do acento, vos, porque está sem o acento, vós, vos, convosco, você e vocês. Agora, a terceira pessoa é aquela de quem se fala ou escreve. Aqui, ó, eu estava me referindo a quem se fala. Aqui eu estou me referindo a de quem se fala. Ó, indicada, aqui os exemplos aqui de pronomes pessoais. Ele, eles, ela, elas, o, os, a, as, lhe, lhes, se, consigo. E tem outros exemplos aqui também, tá? Aí por isso que ele colocou um with se. Então, por favor, pausa esse vídeo agora. Não fique com preguiça, porque depois eu vou querer ver tudo. Mas pausa agora e copia para mim essa parte que eu acabei de explicar aqui para você. Deixa eu até colocar aqui, fazer um quadradinho, uma coisa para você ver. A parte 4, tá? A parte 4. Agora, para mudar aqui o formato, né? A cor, né? Mas já deu para entender aí, né? Copia, por favor, para mim essa parte aqui. Deixa eu só destacar aqui. Copia para mim essa partezinha aqui do quadradinho, a parte 4, tá bom? Falando sobre as pessoas do discurso. Vai lá, estou esperando. Você tem que pausar o vídeo. Espero que você já tenha terminado de copiar no seu caderno. Então aqui, ó, você vai copiar, copiou. Agora eu vou apagar porque você já deve ter copiado. Apaguei tudo, conteúdo dado já. Você já deve ter entendido. Mas, professor, cadê? Quero ver a minha apostila. Aqui, ó. A apostila está aqui. Linda, maravilhosa para você ver aí na página 19. O autor explicando esse conteúdo da página 19, esse conteúdo que eu acabei de falar para você qual era, né? Esse conteúdo aqui cadê? Das pessoas do discurso. Ele já começa, já introduz o conteúdo assim, pá, logo de cara, falando sobre as pessoas do discurso dos pronomes, tudo bem? Então vamos lá, ó. Destaca para mim aí, ó.
Destaca para mim aí, no seu livro mesmo, tá bom? A lápis ou então com marca-texto. Destaca toda essa parte aqui, que isso aqui é muito importante. E nós acabamos de falar para mim, você vai repetir junto comigo, porque você é um aluno ou uma aluna muito estudioso ou estudiosa. Vamos lá. Ó, primeira pessoa, aquela que fala ou escreve. Repete para mim aí, vai, bem alto, para o seu pai e para sua mãe escutar e ver que você está estudando, junto com o professor Fernando. Eu, me, meu, mim, comigo, nós, nos, nosso, nossos, com S, conosco, a gente, e aqui o etc, porque tem mais pronomes, bem? Segunda pessoa, aquela com quem se fala ou para quem se escreve. Vamos lá, repete para mim aí, junto com o professor. Tu, te, teu, ti, contigo, vós, vos, vosso ou vossos, convosco, você, vocês e etc. Agora aqui, terceira pessoa, aquela de quem se fala. Repete comigo aí. Ele, eles, ela, elas, seu, seus, se, si, lhe, lhes, o, os, consigo. E outros exemplos também. Já destacou tudo isso aqui para mim? Destaca, porque senão vai ter gente que vai estar perdendo ponto. Ano passado, gente, eu era muito mal. E aí eu pedia para os alunos decorarem tudo isso aqui, memorizarem, e para eles, porque eu ia fazer uma prova oral com eles. Oh, meu Deus, que saudade do tempo da presencial, hein? Olha aí, ó. A quarentena livrou vocês aí desse momento de prova oral, hein? Que eu faço bastante com os alunos. Então, quando a gente voltar aí, pode até surgir uma live aí com uma prova oral. O que vocês acham, hein? Hashtag fica a dica. Uma prova oral com os alunos aí, perguntar, Sofia, fala para mim aí os pronomes do discurso da primeira pessoa. Aí, Sofia, eu, meu, mim, comigo, nós, nos, conosco. Vai ficar legal, né? Ou então falar, Beatriz, do pessoal da tarde aí, ó. Bia, fala aí os pronomes da terceira pessoa para mim. Fazer uma prova oral assim vai ficar bem top, hein? Ó, presta atenção no que eu estou explicando, que isso aqui pode cair na prova. Eu posso fazer, aliás, uma prova oral com vocês, hein? Já pensou? Bom, continuando aqui, embaixo aqui, pessoal, vai falar sobre pronome substantivo e pronome adjetivo. Você não só copiou no caderno, como eu expliquei para vocês agora há pouco sobre isso, tá bom? Se quiser dar uma lidinha aqui, fique à vontade, o livro é seu, aproveite, tá bom? Ó, só quero que você preste atenção aqui nesse quadradinho aqui, ó. Todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos, isto é, ocupam o lugar de um substantivo, seja para representá-lo, seja para substituí-lo. Por que ele está alertando você aqui sobre pronomes pessoais? Porque ele vai explicar para você o que é um pronome pessoal. E o que é um pronome pessoal? Já destaca para mim aí na sua apostila, ó. Destaca o quadradinho e fala, cai na prova. Os pronomes que representam as pessoas do discurso são os pronomes pessoais. Eles podem ser de dois tipos. Então aí nós temos pronomes pessoais. Vou até colocar aqui. Vai ter lá na próxima página, mas eu vou colocar aqui porque eu gosto de especificar bem. Nós temos então aí, primeiro caso, pronomes pessoais do caso reto. E nós temos também, segundo, pronomes pessoais do caso obli, com acento, oblíquo. Isso mesmo, C-U-O, oblíquo.
Beleza? Alguma dúvida, gente? Não, né? Porque eu nem expliquei ainda, só falei isso aqui. Mas calma aí que eu vou começar a explicar a partir de agora. A gente vai estudar um por um. Só voltar lá na outra página para ver se tem alguma coisa lá para especificar. Vou apagar aqui. Calma aí. Apagar aqui também. Olha lá, ó. Cadê? É que ele não fala muito. Então vamos voltar lá. Vamos ver. Vamos ver tintim por tintim. Olha aí, na página 20 já vai ter lá um quadrinho especificando os pronomes. Aqui, ó, deixa eu colocar um marca-texto aí. Aqui, ó, o livro já está já esfregando já o conteúdo que você deve estudar na hora da prova. Então, eu já vou até colocar aqui, marcar aqui também. Aí, ó, olha que chique. Tudo isso aqui você deve estudar porque é muito importante. Então aí nós temos aí, ó, vou destacar aqui, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos. Ah, professor, mas como assim? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Aqui, ó, ó. Todos estes aqui são pronomes retos. E todos esses aqui são pronomes do caso oblíquo. Aí, ó, olha aqui. Olha o que eu estava explicando agora há pouco para você aqui, ó. Primeira pessoa, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Então aqui nós temos aqui, ó, singular. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Então, nós temos 3 pessoas para o singular, 3 pessoas para o plural. Aqui, ó, pronome reto. Qual que é a primeira pessoa do singular do pronome reto? Qual que é a primeira pessoa do singular do pronome oblíquo? Qual que é a primeira pessoa, aliás, a segunda pessoa do singular dos pronomes retos? Qual que é a segunda pessoa do singular dos pronomes oblíquos? Qual que é a terceira pessoa do singular dos pronomes retos? Qual que é a terceira pessoa do singular dos pronomes oblíquos? Olha o tanto. Agora, ó, plural. Qual que é a primeira pessoa do plural dos pronomes retos? Lê para mim aí. Qual que é a primeira pessoa do plural dos pronomes oblíquos? Ó, qual que é a segunda pessoa do plural dos pronomes retos? Qual que é a segunda pessoa do plural dos pronomes oblíquos? Para terminar, qual que é a terceira pessoa do plural dos pronomes retos? Qual que é a terceira pessoa do plural dos pronomes oblíquos? Ó o tanto. Lê para mim aí, um por um. Primeiro este, 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 este aqui, por último. Muito bem. Então aqui você já sabe já que os pronomes retos e do caso oblíquo, pronomes pessoais, se dividem em 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Tudo bem? Isso aqui, ó, é preciso você saber para você não cair em contradição. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou só passar a borracha aqui. Essa parte aqui, pronome de segunda pessoa. Se você quiser dar uma lidinha, pode ler também, que é importante. Mas aí eu já caio aqui nos pronomes oblíquos, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E aí eu quero que você dê uma lidinha aqui nessa parte, tá? Vamos ler? Pronome oblíquo.
Releia a fala de Suzy no quadrinho a seguir, extraído da tirinha que você leu. Então, vamos lá. Mãe, não estou achando a minha boneca. Você viu ela em algum lugar? Ding-dong. De acordo com a gramática normativa, um pronome do caso reto, como ela, ó, por isso que eu li com bastante ênfase, somente poderá ser usado para complementar um verbo quando for precedido de preposição. Por exemplo, para ela, a você, de nós. Aqui tem algum? Você viu ela? Pois é. Nesse caso aqui de viu ela, o verbo não exige preposição. Então, nessas situações formais, a regra prevê que se use um pronome oblíquo. O pronome oblíquo que a gente acabou de ver. Deixa eu só mostrar para você aqui novamente. Calma aí, tá? Tá aí no seu livro, na página 19. Aliás, deixa eu ver aqui. Página 20, perdão. Você acabou de ler junto comigo. Vou só pegar aqui um esqueminha para a gente ficar entre lá e cá. Aqui, pronomes oblíquos. Tá aqui, ó. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, os, as, lhes, se, si, consigo. Estes pronomes aqui, eles, ó, devem seguir essa regra aqui, ó. Você a viu em algum lugar, mas viu quem? A boneca. Viu ela. Ó, você viu ela. Então, nesse caso aqui, ó, o você viu ela está incorreto. Por quê? Porque a forma culta da língua portuguesa exige que você acrescente aqui, ó, este pronominho oblíquo aqui, ó, o a, pronome oblíquo a, para substituir a boneca, ou então o pronome ela. Então, você a viu em algum lugar. Vamos continuar aqui. O uso da forma viu ela, porém, está adequado ao contexto da tirinha. Ó, nesse caso aqui, ó, se trata de quê? De uma coleguinha, não é? Então, vamos ver lá. Pois representa a fala de uma criança conversando com a mãe. Então, no caso aí, ó, uma criança, né, que está conversando com a mamãe dela, no caso aqui da tirinha, pode falar desse jeito? Pode, nós podemos falar. Só que, quer dizer, nós não, porque eu não sou mais criança. Então, uma criancinha pequenininha que está aí aprendendo aí a língua portuguesa, pode falar desse jeito? Pode, porque ela não sabe ainda. Mas você, aluno do 6º ano, já não pode mais falar isso. Você viu ela? Não, você a viu em algum lugar. Tudo bem? Então, nesse caso, voltando aqui novamente, deixa eu estar aqui. Nesse caso, o emprego da forma a viu não soaria tão natural. Já pensou uma criancinha lá de 9 anos falar: mamãe, você a viu em algum lugar? Existem crianças já superdotadas de conhecimento? Sim, existem sim, né? Eu, professor Fernando, era uma delas, tá bom? Só para vocês saberem. Né? Mas só na língua portuguesa. Matemática, tio Fernando era um pouquinho ruim, tá? Mas não era tão ruim assim, tá? As notas dele eram bem razoáveis. Mas vamos lá, 9, 9,5, mais 10, aí eu deixo para o professor de matemática, tá bom? Em matemática, de língua portuguesa, sou fera. Mas vamos lá. Quanto ao final da carta de Calvin, caso o texto se referisse exclusivamente à boneca, poderíamos encontrar frases como estas. Você não vai conseguir rastreá-la. Você rastreia quem? A boneca. Você não vai conseguir encontrá-la. Lá quem? A boneca. Então aqui no caso de, no caso, aqui está querendo falar para você, coleguinhas, que no lugar de você não vai conseguir rastrear ela, eu não poderia utilizar aqui, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, marcar o texto aqui, só nesse primeiro exemplo. Marca aí no seu livro também, tá? E não poderia ser assim, ó. Você não vai conseguir rastrear ela, ou seja, a boneca, porque essa forma está errada. Ixi, era para colocar aqui uma coisinha aqui.
Vou fazer de novo aqui, para você entender bem. Cadê? Ó, você, minúscula, coloca aí do lado. Você não vai conseguir rastrear ela. Então, assim, desta forma, está errado. O correto aqui, ó, seria dessa forma aqui, como está ali no livro. Você não vai conseguir rastreá-la. Então, aqui sim, ó, nós temos aí a parte errada e a parte certa. Aqui, ó, deixa eu só explicar para vocês aqui, ó, o ela aqui no final. Não existe isso, rastrear ela. E sim, você deve colocar a forma lá. Rastrear lá. Aqui, se fosse, por exemplo, um ele, aí seria lo, porque ele é masculino. Então, você não vai conseguir rastrear ele. Aqui, ó, estaria incorreta, assim como ela também. E aqui no lugar de lá seria o lo, porque é rastrear ele. Você não vai conseguir rastrear lo. Então, quando é ela, fica lá. Quando é ele, fica lo. Tá bem explicadinho aqui do lado, ó. Você deve ter percebido que nessa construção o pronome a assumiu uma forma diferente. O lá. Aqui eu utilizei o ela. Aqui, os pronomes oblíquos o, a, os, as alteram-se de acordo com as terminações dos verbos que antecedem. Então, aqui é muito importante que você anote. Aqui, ó, destaca para você estudar depois. E vamos ler juntos. Quando a forma verbal termina em R, S ou Z, os pronomes aparecem nas formas lo, los, lá, las. Por exemplo, acabei de falar aqui, ó. Rastrear mais a. Rastrear lá. Levamos mais os. Levamos-los. Aqui tira o S, tá? Fiz mais o. Aqui tira o Z. Filo. Se o verbo termina com som nasal de M, ou ão, ou oin, os pronomes aparecem nas formas na. Aliás, acho que aqui é um no, né? No, na, nos, nas. Exemplo. Ó, terminou em M. Pegaram mais o. Vai ficar pegaram no. Dão mais as. Terminou em ão. Ó, ão, ão. Então fica dão nas. Põe, terminou em oin. Põe mais as. Ficaria põe nas. Coleguinhas, não fiquem preocupados, tá bom? Isso aqui provavelmente não vai ser cobrado nessas primeiras provas, né? Essa parte aqui, que é um pouquinho mais complicada, confesso, né? Para vocês que estão iniciando o estudo de vocês agora, vou pegar um pouquinho mais leve na hora da prova, quanto a essa questão aqui, esse conteúdo da página 21, mas como está aparecendo para vocês no conteúdo, coisas complicadas também são explicadas na apostila. Não é só melzinho na boca, não. Tá bom? Aqui também nós pegamos firme também, porque é um conteúdo que você vai precisar futuramente. Tanto é que esses dias mesmo eu estava explicando esse mesmo conteúdo para o pessoal lá do 9º ano. E eles tinham esquecido. Então, por isso que eu estou explicando aqui, para quando chegar lá no 9º ano, você não falar para mim, professor, mas o senhor não explicou. Porque aí eu vou ter como prova a videoaula que eu estou deixando aqui para vocês, e vou aqui falar, olha aqui, como eu não expliquei. Lembra quando você estava lá no 6º ano? Tudo isso para fazer com que você entenda. Tá bom? Vamos aí para a página 22. Deixa eu só apagar aqui. Apagar aqui. Página 22 vai estar um pouquinho sobre o que acontece na língua. É importante que você leia nessa relação do voto, plural e singular, por favor, leia. Tá? É uma informação a mais. Agora aqui, ó, pronome de tratamento. Aqui, deixa eu só voltar aqui, porque nós estamos aqui nos pronomes pessoais.
e essa vai ser a nossa primeira parte, né, da aula, os pronomes pessoais, eles se destacam, né, na língua portuguesa. Aqui, isso aqui é um mapinha conceitual que a apostila já deixa para você aí, tá? Entender de uma forma melhor. Até porque tem aluno que não entende muito na teoria, né? Tem uma dificuldade para entender o que o professor está falando quanto a teorias, né? E aí o livro já deixa bem explicadinho para você, de uma forma até no mapa conceitual da disciplina. Então aqui, ó, só vamos retomar essa parte aqui então. Pronomes indicam a que pessoa do discurso se referem. Beleza? Pronome, ele acompanha ou representa, retoma, substitui. Quando um pronome substituir um substantivo, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Então já anota para mim aí. Aliás, nem precisa, porque você já anotou lá atrás, né? Então aqui, ó, pronome e substantivo representam ou retomam o substantivo. E os pronomes adjetivos, eles acompanham os substantivos. E aí, logo aqui embaixo, ele retoma também outro conteúdo que eu acabei de explicar, tá? Que é o conteúdo dos pronomes pessoais. Pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo. Então, nós temos aqui o pronome do caso reto. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Estuda. Estuda tudo isso aqui. Deixa eu até colocar aqui para destacar melhor aqui. Ah, não. Aí. Estuda, porque isso aqui pode cair na sua prova. E eu já estou passando desde... Ah, não. Vai ficar errado aqui. Você vai cortar o você. Calma aí. Uai. Era borracha. Estuda, porque senão pode ficar complicado para vocês aí mais tarde. Então aqui, ó, aqui você tem que estudar. São os pronomes pessoais do caso reto. Vou só grifar o outro ali também, para ficar juntinhos. Isso aqui, ó, ah não, vai cortar ali o... Deixa eu colocar aqui em outro formato, para ficar melhor. O professor também está aprendendo a lidar com a tecnologia. Aí, já aprendi muita coisa já, graças a Deus. Aí, ó, nós temos aqui, ó, isso aqui é muito importante para você que está aí chegando agora. Temos aí os pronomes de primeira pessoa, ó, tanto do singular quanto do plural, né? Então, esses aqui, eu, mim, comigo, nós, nos, conosco. Nós temos também, mudar a cor, pronome de segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Presta atenção. Ó, do singular, segunda pessoa, tu, você, te, ti, contigo. Do plural, segunda pessoa, vós, vocês, vos, convosco. E aí nós temos também os da terceira pessoa do singular. Deixa eu só trocar a cor aqui. Colocar um amarelo para ficar legal. Ó, terceira pessoa. Ele, ela, pronome reto. O, a, li, se, consigo, pronome oblíquo. E aqui, ó, plural, plural. Terceira pessoa. Opa. Eles, elas, pronome oblíquo, os, as, li, se, consigo. Tudo muito bem explicadinho, tudo muito bem ilustrado para que você aprenda da melhor forma possível. Esse aqui é um conteúdo que não é tão difícil, mas também não é tão fácil, tá bom? Então, para você que está aí perdendo tempo, jogando, fazendo um conteúdo aí, uma coisa que não vai ter muita precisão, preste atenção, porque senão você não vai sair tão bem nesse bimestre. Tudo bem? Termina essa videoaula agora aqui. Tenham todos uma excelente semana, tá bom? Tchau, tchau.